bom dia. O nosso encontro de hoje, junto com o professor João, será para a discussão de 2 contos: O Homem que Sabia Javanês, do Lima Barreto, e A Facada Imortal, do Monteiro Lobato. É isso? Isso. Bom dia. Olha, vocês querem que eu fale alguma coisa para começar? Pode ser. A gente vai começar por qual? Não, vamos fazer o seguinte. Primeiro, eu vou fazer algumas observações só para, digamos assim, dar o pontapé inicial aqui para fazer a bola rolar. E então, primeiro, olha, uma observação sobre os autores, né? Naquele livro de história da literatura brasileira do Alfredo Bozzi, que tem o título de Pré-Modernismo, vejam bem, o pré-modernismo é uma invenção do Alfredo Bozzi, né? Quando escreveu, porque obviamente que ninguém pode intitular nenhum movimento de pré. O movimento, quer dizer, teve o modernismo, né, que foi um movimento de grande repercussão, né, e que aconteceu em 22, e ao fazer uma revisão histórica, né, alguns historiadores começaram a perceber que não surgiu do nada, né, e teve um período anterior de transformações lentas, né, graduais. Eu lembro de ter lido um livro do Mário da Silva Brito, chamado Antecedentes da Semana de Arte Moderna. Mário da Silva Brito, que é um historiador e um crítico completamente esquecido, é muito bom. Esse livro é excelente, né? Antecedentes da Semana de Arte Moderna, em que ele faz um relato de acontecimentos no campo da arte, da literatura, que tiveram relação com a realização da Semana de Arte Moderna. E é nesse livro do Mário da Silva Brito, né, que ele destaca, quer dizer, põe no foco o fato de que, quando a Anita Malfatti fez a primeira exposição de pintura dela, ao voltar da Alemanha, ela tinha ido para a Alemanha para estudar pintura, e quando voltou, fez uma exposição de pinturas dos seus quadros, né, que tinham características do expressionismo, que era um movimento de vanguarda alemão, né? E o Monteiro Lobato era um cronista do Estadão, e ele foi lá ver a exposição, que foi feita na rua Líbero Badaró, e escreveu um artigo desancando com a Anita Malfatti, que se chama, um artigo que se chamou Paranoia ou Mistificação, dizendo que aquilo era loucura, né, ou era uma enganação, né? Quer dizer, isso caracteriza bem a posição do Monteiro Lobato como o de um escritor conservador, de ideias conservadoras, né? Ele sempre foi contra o modernismo, né? Mas quando o Bozzi escreveu esse livro, o Pré-Modernismo, né, ele incluiu o Monteiro Lobato como um dos escritores que anteciparam o modernismo, né? E valoriza os 2 livros de contos, o Cidades Mortas e Urupês, nos quais ele, além de contar histórias, né, de personagens pobres, né, tem histórias que há uma reprodução do dialeto caipira. Então, ele já, na literatura que ele produz, né, ele já antecipa algumas das características do modernismo, né? O Mário de Andrade enfatizava muito, né, a necessidade de escrever em brasileiro, o português falado no Brasil, muito diferente do
português falado em Portugal, né? E o Lima Barreto, né, é o outro escritor que o Bose coloca, né, como sendo um precursor do modernismo. E é muito curioso, né, porque o Lima Barreto é um escritor bem diferente do Monteiro Lobato, né? É um escritor negro que tinha consciência da negritude, né? E atacava o Machado por não ter sido militante contra a escravidão, né? E que sempre foi muito discriminado, né? Pelo que escrevia e pelo pensamento, né? O Lima Barreto, ele escreveu várias crônicas contra o futebol. Ele desancava o futebol, porque o futebol, no começo, era o esporte da elite, né? Era um esporte praticado só pelas pessoas ricas, né? Ele só se tornou popular na década de 20, né? Bom, então eu tô lembrando disso, né? Que o Lima Barreto e o Monteiro Lobato, apesar de serem escritores muito diferentes, né? Eles estão no contexto histórico do pré-modernismo, né? São escritores cuja obra, né, já antecipa algumas das características do modernismo. Agora, falando... Bom, eu esqueci de enfatizar uma coisa. O Monteiro Lobato, apesar de conservador, né, membro da elite, ao contrário do Lima Barreto, né, que era de origem pobre e neto de escravos, né, o Monteiro Lobato era um indivíduo conservador, né, nas ideias, né, politicamente também, mas ele foi um indivíduo que, na área da cultura, né, realizou uma obra muito interessante, e é bom sempre lembrar a literatura infantil dele, né, e é muito popular na Argentina também, porque ele teve que se exilar durante a ditadura do Getúlio. Ele se exilou na Argentina, e lá ele conseguiu a publicação da literatura infantil dele, e então todos esses personagens da literatura infantil do Monteiro Lobato são muito conhecidos na Argentina também, foram obras lidas, né, pelos leitores argentinos. Agora, então, voltando, vamos falar dos dois contos, né? Eu observei que eu vi duas características, né, que aproximam os dois contos. Eu estou falando duas características, mas eu vou propor que vocês falem. Eu vou dizer depois o que eu acho, né? Mas eu não quero cortar aquilo que vocês perceberam fazendo a leitura e análise desses dois contos, tá? Por isso eu proponho que vocês falem um pouco sobre isso, né? São duas histórias que têm semelhanças, né? Foi você, Wilson, que sugeriu a Facada Imortal? Não, foi a Carla. Eu falei do conto do Lima Barreto, né? Onde sabia Você sugeriu javanês. o Leão Barreto. Foi a Carla, né, Carla, que Isso. sugeriu a Facada Imortal. Eu sugeri porque, como ele mencionou do Lima Barreto, né? E aí só para fazer... Você lembrou? Isso. Então você sugeriu porque você lembrou da semelhança. Exato. Então fala. Bom, semelhanças, né? Então nós temos dois contos que narram, que lidam ali, né, com a construção de personagens. Eu não sei se eu posso usar esse nome, né? Mas, enfim, charlatões, né?
É porque ontem eu e o Gil, a gente estava tendo uma discussão sobre isso, né? Enfim, acho que depois ele vai conversar melhor sobre o Castelo, né? Que um personagem que com instruções, né? Com nível superior e etc. Que opta por levar a vida aplicando, não sei se é correto dizer também, né? Mas aplicando golpes, né? E acaba ali se envolvendo com toda a história ali junto com o Barão, né? E aí tem toda uma discussão, acredito eu, que relacionada à ética, moral, né? Porque ele, de forma indireta, ele consegue promover ali um bem-estar, né? Pro Barão, mesmo com toda a mentira e etc. Óbvio que a intenção inicial não era essa, né? A intenção inicial era o dinheiro, mas ele consegue promover ali um bem-estar pro Barão. Inclusive, eu acho que ele mesmo tenta se convencer disso, né? Tem uma parte que eu não sei se eu acho que é na adaptação, que ele fala que o que ele fez pro Barão foi um ato cristão. Não sei se isso tem no conto original, mas é uma coisa que me fixou muito, assim, né? Porque é a tentativa dele tentar convencer a própria consciência de que ele fez algo bom, assim. E é uma discussão, acho que interminável, né? Porque, de fato, o Barão morreu ali com uma certa tranquilidade, né? Com relação ao modo de vida que ele vinha tendo anterior à chegada do castelo lá, na vida dele. E o Indalício, né? Que é o autor lá do Monteiro Lobato, ele também é uma espécie de castelo, né? Ele ganha vida aplicando golpes, só que o Indalício, ele é muito audacioso, né? Ele seleciona as pessoas dignas de cair nos golpes que ele aplica. Então, acho que é um conto, A Facada Imortal, muito bem narrado. Acho que tem um início fantástico, né? Que quer que você fica lendo pensando o que será que esse cara faz, né? E no final das contas você não sabe, ele não revela que diabo de golpe é esse que o Indalício, que golpe foi esse que o Raul caiu, né? E aí tem as hipóteses, mas não é um conto claro, mas eu acho que é muito bem narrado, com metáforas maravilhosas, né? Ele começa falando sobre comparando o Indalício com um xadrista, né? O maior jogador de xadrez, assim, porque o Indalício, ele é calculista, né? Ele prevê todos os passos dele. Teve uma parte que me chamou, a parte que acho que mais me chama atenção no conto, é quando ele fala com relação à linguagem, né? Ele fala que o homem que fala, tentando parafrasear, né? O homem que fala rápido, ele não consegue aproveitar o dom, né? O dom da linguagem, né? Então, o homem que fala rápido, ele não é ouvido, né? O homem que é ouvido é aquele que fala devagar, é aquele que fala lento. E é um ponto sobre persuasão, né? Acho que os dois contos são sobre persuasão, sobre o poder da linguagem em persuadir o outro, assim. E aí, falando um pouquinho sobre... Eu já trabalhei esses 2 contos com os meus alunos, né? Inclusive, esse ano, com uma das turmas, eu já li O Homem que Sabia Javanês. E a turma do ano retrasado, eu tinha feito a leitura desses 2 contos com eles, e aí eu propus que eles criassem uma narrativa narrando o encontro do Castelo com o Indalício, assim, tipo, os 2 personagens. E saíram coisas incríveis, né? Tem até, esses dias eu estava mexendo nos meus arquivos, e eu achei uma história em quadrinhos que eles poderiam escolher o gênero, né? É o HQ ou o conto. E aí muitos fizeram HQ digital, inclusive, né? E aí eles fizeram o castelo junto com o Idalício, um tentando dar golpe no outro, assim. E foi bem legal, assim, as construções que eles fizeram, né? Mas é isso.
Acho que o Gilvan tem mais coisa para falar. O Indalício é que precisava dar uma facada no Castelo, que tinha já resolvido o seu problema e ganhado muito dinheiro. Você quer falar alguma coisa, Wilson? Sobre as semelhanças. Sim, eu concordo com tudo que a Carla falou. Eu acho que ela foi muito feliz na escolha, né, do conto do Monteiro, Lobato. E ela até comentou, né, no passado lá, que já de cara ela já pensou na Facada Imortal, né. Quando eu li a primeira vez, eu fiquei mais não impactado. Não foi um conto que me impactou de início, assim, eu entendi e tudo mais. Mas na segunda leitura é como se você lesse, como se primeiro você adquirisse um conhecimento necessário e depois aí ela foi mais fluida. E é diferente do Homem que Sabia Javanês, que parece que a escrita, né, é muito mais fluida, é bem mais próximo de uma escrita moderna, mesmo embora seja bem anterior, não bem anterior, mas bastante anterior aí ao modernismo, né? O que eu achei, assim, se houvesse, na minha visão, né, uma sugestão da Carla aí, encontro entre os dois, eu acho que o Idalício sairia ganhando. Primeiro que o Castelo, ele já resolveu a vida, já era ali no meio da aristocracia, ali já era embaixador, não é? Já estava como embaixador. Cônsul, isso. O que eu achei curioso, assim, que os dois, eles não são gratuitos quando você pensa em alguém malandro, né? Pensando nessa palavra e tal, que usa mais sua esperteza apenas. Eles se preparam, né? E dali ele escreve muito lá, né? Até quando ele fala lá que ele fala devagar e tal, porque não vai desperdiçar aí as palavras, né? E o Castelo, ele estuda o jeito de aplicar o golpe, né? Ele vai lá entender um pouquinho, porque na cabeça dele ninguém, né, ia saber como aconteceu realmente, né? Não foi um lance de sorte, né? Foi pensado. Nenhum dos dois. E entre os dois contos, eu acho que não sei o que o Gilvan vai pensar disso, mas no conto da Facada Imortal, ele tem uma ética própria, ele cria umas regras ali, né? Ele não é arbitrário. No começo ele até pode ser, mas depois ele vai percebendo que aquela habilidade dele pode ser usada de maneira melhor. Tanto que ele fala que aplica um golpe lá de 5 contos, se eu não me engano, com o padeiro, né? E ele fala assim que ele não está lesando o padeiro, ele está lesando a si próprio, né? Então, ele é meio, não vou dizer um Robin Hood aí, né? Porque não dá para ninguém, dá só para ele, né? E ele é professor também, né? Ele não gosta. Nenhum dos dois gosta de profissões em que tem que ter horário, essas coisas. Querem, sei lá, trabalhar ali algumas horinhas no mês inteiro e depois vão pensar no próximo. Só que o Castelo, entre aspas, se ferra com isso, né? Porque ele acaba no emprego lá mais burocrático que ele não queria, né? Ele até reclama numa parte lá, né? E contador de história. Aliás, uma coisa que eu fiquei pensando depois que eu reli, o Idalício é meio que comprovado que ele faz aquilo. Já o Castelo, eu acho que ele, não sei se é 100% real. Parece que ele é mais um contador de história. É lógico, né? Tem algumas pessoas, porque ele não tá no lugar lá, né? Ele fala de uma história lá de Manaus. Então, quem vai conseguir comprovar que é, né? Até o interlocutor dele disse que a vida dele é cheia de aventuras, não sei o quê. Então, eu acho que ele também tem um pouquinho de gogó ali, né? Só uma observação que o Wilson falou, entre os dois, né? Me lembro qual que é a comparação, né? Acho que o Indalício venceria. Até porque o Indalício nunca daria um golpe no Barão.
né? Eu acredito porque o Barão está passando por um momento de vulnerabilidade ali que desabonaria o Indalício se ele se aproveitasse disso, né? Para aplicar o golpe. E o Homem que Sabia Javanês é um conto que caminha por absurdo, né? Ele vai caminhando por absurdo, porque você fala, caramba, né? Como que pode um homem que não tem o mínimo domínio do idioma conseguir chegar a um patamar tão alto, né? Mas é um jeito também do Lima Barreto pintar a cara do Brasil, né? Nesse período, né? Eu acho que os dois, né? Eu acredito que o Monteiro Lobato também quis, por meio da literatura, pintar a cara do Brasil nessa época, né? Que era do malandro, do enganador e etc. Fora que o Castro, né? Que é o companheiro ali do Castelo, ele aplaude muito as atitudes do Castelo. Isso mostra muito a cara do Brasil também, né? Não só do cara que é o enganador, mas do cara que aplaude, porque é esse tipo de conversa que eu tenho com os meus alunos também, quando a gente está lendo, né? Porque se você não é o cara que engana, você pelo menos gostaria de ser. Porque você termina o conto dizendo, eu gostaria de ser como Castelo, eu gostaria de ser como Indalício. Então isso é um pouco da cara do nosso Brasil, e fora a alfinetada ali na parte da falta de fiscalização, né? Porque se o Castelo está lá no consulado representando tudo ali com relação a uma língua que ele desconhece, existe uma falha muito grande na fiscalização do funcionalismo público, né? Então eu acho que é um conto ali que também acaba tocando várias camadas. Acho que é isso. Eu até queria só acrescentar também sobre o Idali, sobre a fala do professor João, que o Monteiro Lobato, né, conhecido aí um conservador e tal, entre outras coisas, e ele fala ele aplaude também, porque o conto é um elogio ao Idalício, né? O tempo inteiro ali, ele até compara com o enxadrista lá francês, né? Logo de cara, enfim, ele não considera ele um reles lá, uma pessoa menor, não, pelo contrário. É um golpe sofisticado, então, você pode dar um golpe, desde que ele seja assim, e sejam nas pessoas que podem ser golpeadas. O conto lida como se fosse uma espécie de talento. Talento, todo, ele fala... Não é algo para que o cara sobreviva, não é isso. É talento mesmo, né? Exato. Ele tem este talento e aí ele vai, óbvio, né, utilizar disso para ganhar vida, mas eu acho que nos dois contos são talentos, né? Que é o talento da oratória ali, da persuasão. Claro que o Indalício é mais refinado, né? Mais seletivo, etc. Thalita, você ia falar alguma coisa? Não ia. Não ia falar, não. É que a observação da Carla foi engraçada de falar do Castro e que um é enganão e o outro aplaude as presepadas dele. Bem cara do Brasil, né? É isso mesmo. Olha, eu vou acrescentar um dado, né, para reforçar o que você disse, Carla. A palavra castro, sabe o que significa? Castelo. É sinônimo de castelo. Então, são dois personagens, né? Um se chama Castelo, outro se chama Castro, né? Então, e são dois amigos, né? O Castelo contando a história para o Castro. Quer dizer, aí, olha, temos uma outra semelhança, né? Uma semelhança com o conto do Monteiro Lobato, que é o fato de que são dois contos narrados em primeira pessoa e tem essas duplas, né, de amigos, né? Que o narrador do Monteiro Lobato, ele é amigo do Indalício, né? E o narrador do Monteiro Lobato, ele faz a apologia, né, das qualidades do Indalício, né? No caso do conto do Lima Barreto, né, quem narra a história é o próprio protagonista, né, que é o Castelo, né?
falando dos seus grandes feitos, está contando vantagens para o amigo, né? Então, essa é uma semelhança, né? São contos narrados em primeira pessoa, o que não era muito comum no início do século, né? O uso da primeira pessoa como foco narrativo, né? Ela começa lá com Machado, né? Mas usava-se muito mais a terceira pessoa do que a primeira, né? Então, é uma característica, né, indicativa de uma, digamos, modernidade, né, nos dois contos. A grande semelhança, sem dúvida, né, é o fato de que tanto o Castelo quanto o Indalício, né, são dois malandros, né? Quando eu peguei o conto A Facada Imortal, né, olha bem, facada imortal. Eu fiquei me perguntando que raio de facada é essa, porque eu pensei no sentido literal, né? E aí, lendo o conto, é que me veio isso, né? Eu não sei nem se essa é uma gíria ainda usada, né? Eu não tenho ouvido essa palavra usada com esse sentido, mas quando eu era mais jovem, se usava muito. A facada como sendo o ato de pedir dinheiro emprestado para alguém sem a intenção de pagar, né? E lembrei até de amigos meus, né, que eram considerados como dois faquistas exemplares, né? Tempo de faculdade, né? Mas eu queria fazer uma observação que eu acho importante, né, quando a gente faz as análises dos textos literários, né, que é a necessidade de se fazer uma distinção clara entre autor e narrador, né? Autor e narrador. Quer dizer, o Monteiro Lobato é um autor conservador, mas ele narra uma história ali, né, que tem, eu diria, características populares, né? Porque ele conta uma história que nos é muito familiar, né? A cena de os amigos se reunirem num bar para beber cerveja, né? Para usar a expressão que ele usa lá, trabalharem para a Antártica. Olhem bem, isso é uma característica que só um velho como eu pode perceber de maneira nítida, né? Quando era jovem, aqui em São Paulo só se bebia cerveja antártica. A Brahma era uma fábrica do Rio, né? E não havia essa facilidade de trazer Brahma para São Paulo nem de levar a Antártica para o Rio, né? Então havia uma competição, né, entre São Paulo e Rio que se fazia em todos os campos, até na hora de beber cerveja. Aqui a gente bebia Antártica, e a fábrica da Antártica, talvez vocês tenham lido essa notícia, né? Ele é um prédio que existe até hoje e que acabou de ser tombado pelo patrimônio histórico e que fica ali perto da Estrada de Ferro, no bairro da Moca, né? A Ambev comprou, mas não restaurou. Agora o patrimônio determinou que ele precisa ser restaurado e parece que a prefeitura tem um projeto para restaurar o prédio. Mas eles se encontram no bar para beber cerveja, que é um hábito típico da atualidade, né? Aqui, olha, eu moro no Ipiranga, é impressionante a quantidade de bares que tem nas esquinas e que ficam lotados toda sexta-feira à noite, todo sábado, todo domingo, né? Todo mundo bebendo cerveja. Então, tem uma cena, né, que é uma cena de vida de rua, né? Que é o dos bares, né? Mas eu estava fazendo uma observação, né, na necessidade de distinguir o autor do narrador, né? Porque esse narrador é o frequentador do bar, né? E que faz a narração da história do Indalício, né, com a intenção de fazer apologia dele, né? O que é frequente na literatura dessa época ou anterior, em que sempre
há um narrador que é personagem secundário que faz a apologia do protagonista, que é o personagem principal, né? Estou lembrando dos contos policiais do Poe, por exemplo, né? Do Sherlock Holmes, né? Mas de muitos outros. Agora, outro comentário que eu queria fazer é o seguinte: tanto um conto quanto o outro, né, tem como protagonistas, né, malandros, o Indalício é um achacador e o Castelo é um malandro mais sofisticado, né? Porque a história contada pelo Lima Barreto digamos assim, tem menos verossimilhança, né? É mais inverossímil, né? Do que a história contada pelo Monteiro Lobato, né? Porque você já fez essa observação, Carla, né? Era preciso que todo meio social em volta, né, fosse imbecil para não perceber que o Castelo não sabia javanês, né? Mas o que eu quero lembrar é o seguinte: esses dois contos, eles, na verdade, podem ser colocados no contexto histórico da literatura brasileira como sendo contos de uma temática, e existe antes deles, eu estou lembrando do Memórias de um Sargento de Milícias, e depois dele. Tem muitas histórias, mas eu lembro mais especificamente, né, de um livro do João Antônio, chamado Malagueta, Perus e Bacanaço. Vocês conhecem esse escritor, João Antônio? Wilson, conhece? Eu não. Não. Não Carla, não. Thalita? Não? Não conheço. Então, eu preciso introduzir vocês ao João Antônio. O João Antônio é um escritor importante. Ele era... O Malagueta, Perus e Bacanaço é um livro de contos que ocorre em São Paulo. Depois ele se mudou para o Rio. Ele tem histórias que acontecem no Rio, né? Ele nasceu em São Paulo, morreu no Rio. E o Malagueta, Perus e Bacanaço é um livro muito, muito bom, né? E esse conto especificamente, né, Malagueta, Perus e Bacanaço, é a história de 3 malandros que são jogadores de sinuca. Também é coisa do passado, né? Eu joguei muita sinuca quando era adolescente e jovem, né? E jogava-se muito a dinheiro, e havia grandes jogadores, né, de sinuca, e havia muitos que eram malandros, né? Eles começavam jogando assim pouco dinheiro, e dando a entender que eram maus jogadores, e ia aumentando as apostas, e quando as apostas cresciam, eles mostravam que eram jogadores bons e ganhavam muito dinheiro, né? E essa é a história do Malagueta, Perus e Bacanaço, que é uma história de 3 jogadores de sinuca que saem no anoitecer da Lapa de Baixo, que vão percorrendo a cidade, Água Branca, Perdizes, centro da cidade, terminam em Pinheiros, e a relação deles com os otários, né, que são os que eles se enganam, e com a polícia, que sabe que eles são malandros e achacam dinheiro deles, né? Então, eu estou lembrando que tem um ensaio do Antônio Cândido. Aliás, eu já estou propondo aqui. Mais adiante, a gente poderia fazer isso. Ler Memórias de um Sargento de Milícias e ler o ensaio do Antônio Cândido, que se chama Dialética da Malandragem. Já ouviram falar desse ensaio? Não. Não, mas eu estou interessada. É um dos textos mais importantes sobre a literatura brasileira. Fala, Carla, você ia falando e eu interrompi. Eu ia acrescentando aqui a construção do Mário de Andrade com Macunaíma também, né? Que acho que segue
esse mesmo patamar da construção de personagens anti-heróis, né? Mas acho que é isso. E malandros, né? Porque o Macunaíma Exato. é um malandro, né? Outro malandro, né? Tem o Macunaíma, o Mário de Andrade, eu até li uma entrevista dele, né? Onde ele meio que se arrepende de ter construído Macunaíma, né? Ou pelo menos ter pintado a cara do Brasil dessa forma, né? Não sei se vocês já leram ele falando sobre. Já viu, professor? Não? Então ele fala, ele assume, ele admite um erro, né? Ele fala assim, não, eu errei quando eu pintei o Brasil com a cara do Macunaíma, etc. Até tem uma discussão polêmica entre o João Grilo do Suassuna e o Macunaíma, né? Acho que o Suassuna, ele não admitia, né, que o João Grilo fosse comparado a Macunaíma, né? Segundo o Suassuna, o João Grilo, ele é a construção de um herói de verdade, né? Ele não é um anti-herói, porque tudo que ele faz para que consiga sobreviver, né? Diferente da construção do Mário de Andrade, que ele mesmo coloca, né, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, né? Então ele já escracha o Macunaíma no título da obra mesmo. Mas eu acho que a construção do Macunaíma vai pelo mesmo caminho aí desses outros personagens. Acho que o Memórias de um Sargento de Milícias é um dos pioneiros, né? Porque ele acontece ali no final do romantismo, né? Da terceira geração. Já com essa ideia da construção ele é o nascimento de uma pisadela com beliscão, não sei, algo do tipo, né? Então não é nada romântico, o nascimento não sei se é Leonardo o nome dele, acho que Leonardo, né? Leonardo. Exato. Tem o Leonardo Pataca e o filho do Leonardo Pataca, que também se chama Leonardo, né? Que é o sargento de milícias, né? Mas o Gilvan tem algumas considerações aí sobre... Fala aí, Gilvan. Sobre os dois contos. Eita, gente, estava tão bom ouvir vocês aqui. É bom te ouvir também. Vamos lá. Eu tô pensando aí desde ontem nessa relação, né, dos dois contos, né? Porque é como o professor aí bem pontuou, os seus autores têm personalidades muito distintas, né? Monteiro Lobato, muito mais conservador, tradicionalista, enquanto Lima Barreto produz uma literatura mais panfletária, digamos assim, né? Uma literatura mais sociológica, né? Trazendo à tona os problemas sociológicos de uma forma mais escrachada, né? Talvez aí nisso a angústia do Lima Barreto com o Machado, né? Que o professor pontuou aí, né? Eu estava pensando aqui sobre os dois contos, né? A Facada Imortal eu não tinha lido ainda, eu conhecia porque a Carla trata com os alunos e tal, mas eu não tinha lido, e o Homem que Sabia Javanês eu já tinha lido algumas vezes, e eu reli mais duas agora, e interessante, assim. Eu estava pensando num livro que eu li recentemente, né? Tem um grupo de amigos que a gente discute uma obra por mês. É muito parecido com esse daqui, inclusive, né? E a gente estava discutindo um livro que um amigo indicou, chamado As Leis Fundamentais da Estupidez, de um historiador da economia italiano chamado Carlo Cipolla, né? O Carlo Cipolla. E ele vai, né, determinar o que ele chama de estúpido. É um livro de provocações, né? Ele é um polemista, digamos assim, e ele diz que, quando ele vai definir o que é um estúpido, ele diz que o estúpido é aquele que lesa o outro sem nenhum benefício para si, né? Ele lesa o outro por um simples fenômeno da sua personalidade. Ele é estúpido por natureza, né? Ele brinca com essa ideia de uma natureza estúpida, um fenômeno da natureza. E aí ele vai dizer que a estupidez é isso, né? Quando você aplica um golpe que não te traz nenhum tipo de benefício e que muitas vezes acaba te trazendo algum prejuízo. Que não consta na característica desses dois personagens, né? Nem do Indalício, nem do Castelo.
E aí, o que me pegou muito no conto do Monteiro Lobato é a ideia de começar, né, trazendo ali um enxadrista, né, o Philidor, né, que eu não conheço e tal, mas ele coloca de alguma forma o Indalício como um jogador, né, e como um jogador muito lógico, né, o Wilson pontuou isso, né, que ele estudou muito o Raul antes de aplicar o golpe, e que ele trouxe algumas informações sobre a característica dele mesmo, né? Ele tem um momento no texto, que se eu não estiver enganado, ele diz assim, olha, se eu não conseguir aplicar esse golpe no Raul, eu me mato, né? Então, uma das características do Indalício era a extrema confiança, né? Você tem ali um sofista, digamos assim, um personagem com extrema confiança, né? Ele não tem nenhum tipo de modéstia no trabalho ao qual ele se propôs, né? Aí eu recortei um trecho aqui, quando ele está para falar desse uso da lógica, né, para aplicar ali os golpes, mas aí eu vou problematizar inclusive a palavra golpe aqui, que ele diz assim, ó, estudos, deduzo, concluo e esfaqueio com precisão praticamente absoluta, né? Ele é um exímio, né, um paquista contumaz, né? E aí tem um outro trecho que eu gosto muito, que ele diz assim, ó, quando ele está discutindo com o seu interlocutor e falando sobre essa ética, né, que o Wilson pontuou aí, ele apresenta traços da sua personalidade que são bastante interessantes. Ele diz assim, ó, o simples fato da minha escolha já é um honroso diploma, porque nunca me desonrei em esfaquear criaturas vulgares de alma grosseira. Então, ele via tudo isso como um desafio, né? Não era simplesmente para conseguir qualquer tipo de benefício, como é o caso do Castelo, que estava desesperado, empobrecido, né? Que precisava ali de dinheiro, né? A gente vê no Indalício uma personalidade mais altiva e mais confiante. E aí eu queria problematizar essa noção de malandro, né? Que é a ideia do malandro, que alguns autores dizem que está em escassez. A figura desse malandro, meados do século XX, ali o professor até pontuou, né, que tinha alguns amigos que eram exímios faquistas, ela está em declínio, né? Porque não é muito comum nós encontrarmos esses malandros que não causam mal, né? Aquele malandro que te vence na persuasão, que te vence popularmente conhecido na lábia. Porque tem uma característica que eu percebo no conto do Monteiro Lobato, que é essa ideia de que o vencido, aquele que é golpeado, ele não quer a vingança, ele não quer a revanche, ele tem a vergonha, né? Porque, por exemplo, hoje em dia, se nós pararmos para pensar, quando alguém toma um golpe lá pelo celular, ou quando as pessoas são enganadas, elas querem que a lei opere, elas querem a vingança, elas querem que essa pessoa seja punida. Mas dado o espírito da época, né, o zeitgeist da época, e o modo como esses malandros aplicavam o golpe sem violência, digamos assim, sem a quebra da lei, digamos assim, a vítima ficava muito mais envergonhada do que revoltada, né? Tanto que o Raul, ele apresenta um pouco disso no pós-golpe ali, que a gente não sabe muito bem o que aconteceu. O Raul se mostra envergonhado, mas não revolto, né? A revolta do Raul, se assim existe, está consigo mesmo. Existe uma coisa diferente aí, que é esse malandro, ele não existe, pelo menos, talvez eu esteja julgando errado, mas ele me parece que ele não existe mais como ele era, porque houve, inclusive, um declínio da inteligência de maneira geral, e houve uma mudança também no modo de ser, né? Hoje a gente tem lá o charlatão, hoje nós temos os golpistas, mas isso não acontece dentro de uma perspectiva de uma lógica e de uma ética, né? Porque para o Indalício ser escolhido era uma questão de honra. Aqueles que eu escolho são honrados pela minha escolha, né? Não é o que se faz hoje com os golpistas aí que lançam o golpe, e aquele que caiu, porque eles não estão em busca dessa autorrealização, eles estão em busca de dinheiro, pura e simplesmente. Então, o Indalício buscava essa autorrealização, né? O Indalício tem uma questão com o próprio ego
que é muito patente, é muito presente. Ele, além de confiante, né, ele gosta de ser aclamado. Uma outra característica que os iguala, né, tanto o Castelo quanto o Indalício, é que eles têm interlocutores muito curiosos, né? Os seus interlocutores querem ouvir as histórias. E isso torna, a meu ver, a história mais apetecível, mais palatável, porque essa curiosidade dos interlocutores nos contamina. E aí a gente acaba ficando curioso também, né? Tem um autor, e aí eu não vou entrar nessa perspectiva, porque eu nem tenho competência para discutir isso, mas tem um autor chamado Marcos Frederico Kruger Aleixo, que ele faz uma análise, ele escreveu um artigo que eu li ontem, e ele faz uma análise interessante sobre a ideia do parasitismo social, né? E como esse parasitismo social, são esses golpistas né, esses charlatães que vivem de dar golpes, como esse parasitismo social está presente naquela corrente chamada de naturalismo, né? Os naturalistas trazem esse fenômeno da biologia e da botânica, né, daquela planta que é parasita, daquele animal que é parasita, e colocam dentro da perspectiva de uma certa literatura, isso presente no Aloysio Azevedo, no Raul Pompeia, um sujeito que se beneficia de tirar, de alguma forma, se beneficia de tirar do outro, né, a vitalidade, de tirar o dinheiro e por aí vai. E ele faz uma correlação com essa obra do Monteiro Lobato, dizendo que o Monteiro Lobato está tratando desse parasitismo, né? Só que, como vocês bem disseram, não me parece haver um juízo moral do Lobato nessa análise. Ele só expõe, e quando aparece, até aparece com um tom certamente elogioso, né? E um dos autores que eu li dizia que Raul era um amigo do Monteiro que estava doente, né, e que o Monteiro escreveu essa obra, de certa forma, para elogiá-lo, porque o conto é uma espécie de remédio para a alma, né? Então, o Monteiro Lobato tinha um amigo chamado Raul, que tinha características muito parecidas com a desse Raul, né? Esse homem de bem, esse cidadão autocontrolado, muito lúcido, que não cairia jamais no golpe, e talvez esse golpe seja a doença, né? Que você não consegue controlar, que você... Por mais que você planeje, por mais que você crie barreiras, a sua saúde ela é contingente, para falar numa linguagem mais filosófica, aí você não tem como controlar. Por mais saudável que seja a vida, há doenças que ultrapassam essas barreiras da saúde. Então, esse para mim são os pontos da obra do Monteiro Lobato. Essa figura desse malandro me parece estar extinta, né? Porque o que eu pensei enquanto eu lia? Eu pensei nesse malandro não como um criminoso, mas como um sujeito que muitas vezes está no nosso cotidiano, que é muito daquilo que acontece no Brasil, né? Quando você chega no Brasil e pega um táxi ali, e aí o cara dá 10 voltas a mais para te tirar um dinheiro, ou do camelô que vende um pouco a preços diferentes para o turista e para o nativo, né? Aquele sujeito que está tentando de alguma forma ser faquista, né, no sentido que está tomando aí, tirar dinheiro do outro sem causar grandes danos, digamos assim, sem adentrar, ainda que fira as leis da moral, acaba não por ferindo as leis instituídas da nossa Constituição. Então, eu acho que é um pouco isso, né, essa minha leitura do conto do Lobato. E aí, eu estava pensando em uma outra coisa com relação aos protagonistas, que é o elemento da persuasão, né? Eu acho que o Castelo estava muito mais inseguro do que o Indalício, isso são características patentes, tanto que quando ele chega e vê ali o senhor, ele titubeia, né? Ele pensa em recuar, mas a necessidade dele ali acaba falando mais alto. E aí um ponto que para mim é interessante é que na obra do Lima Barreto você tem sempre uma dicotomia, que é o seguinte: o Castelo estava precisando de dinheiro, ele estava falido, ele estava necessitado, e a presença dele na vida do Barão ali acaba por melhorar a vida, né, dele. Era um homem solitário, um homem com
com a família já, né, numa situação muito, muito difícil. Ele tinha só uma irmã, uma filha que já era casada e tal. Então era um homem solitário em que a presença do castelo produz uma certa correlação de ajuda mútua. Então, de certa forma, a obra do Lima Barreto tem um pano de fundo que justifica, tem uma questão de escassez que, para o bem ou para o mal, acaba justificando as ações do castelo. Por outro lado, na obra do Lobato, não existe essa justificativa. Então, embora em ambos os casos os dois estivessem precisando de dinheiro, me parece que, no caso do Lima Barreto, existe uma condição que leva a. No caso do Monteiro Lobato, existe uma questão da personalidade, de uma suposta natureza do Indalício que o levaria a fazer isso, tendo ele dinheiro ou não, porque tem a ver com a personalidade da personagem em si, né? Eu acho que é isso, gente. Eu tenho mais coisas aqui, mas isso ia tornar muito tedioso. Acho que, de forma geral, é isso, né? Tem um outro ponto também que me deixa, que eu achei bastante interessante, é que fala-se que esse livro, né, escrito em javanês, ele era uma espécie de amuleto mágico que ainda não tinha sido decifrado porque ninguém conhecia a obra, né? Ninguém tinha lido a obra. E quando a leitura começa a acontecer, embora nós sabemos que essa leitura não é real, ela é uma leitura inventada pelo Castelo, o Barão recebe uma herança, né, de um parente português, e ele atribui isso a essa relação com o Castelo. E aí ele traz o Castelo para morar com ele aumenta o cachê do Castelo. Então, existe uma questão da sugestão também que está muito presente, né? Me parece que, no caso do Indalício, existe uma presença muito maior da persuasão, dessa relação com a linguagem, né? Como a Carla bem pontuou aí, né? Ele já começa falando da importância da linguagem, né? E isso é bem interessante. No caso do Castelo, embora também a linguagem esteja presente na obra, né? E decifrar e traduzir essa obra em javanês é o grande mote da coisa, ela não é tão valorizada quanto é no conto do Indalício. Me parece que o que nos pega muito nessa relação do Castelo com o Barão é essa relação que eles estabelecem, né? Começa torta, mas ela acaba se organizando, né? E o Barão acaba usando o seu capital social, o seu poder, para inserir o Castelo nas rodas de uma certa elite. O Castelo assume o papel de linguista, de cônsul, né? Então é uma ajuda mútua que acontece ali, e o elemento moral ele fica extremamente esmaecido, né? Não dá para colocar as coisas no preto no branco, as coisas não estão muito claras, porque assim como ele está sendo extorquido, ele também está oferecendo uma certa companhia, uma certa ajuda, que é totalmente diferente nesse caso da obra do Lobato, em que o prazer do Indalício está em ser um faquista, está em golpear, digamos assim. É isso, gente. Eu acho que tem mais coisas que vocês pontuaram, algumas coisas que eu anotei aqui, vocês acabaram falando, mas eu acho que essa é a minha contribuição parcial. Obrigado aí pela oportunidade. Eu queria pontuar duas coisas rapidamente. Tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Ouvindo. Só para não perder o gancho. Tá no mudo, eu acho que você tem que ligar o microfone. Oxe, tá ligado. Estou ouvindo. Estamos ouvindo. Tá ouvindo? Então, uma coisa que prova que o Gilvan apontou lá, né, que não existe, que o desaparecimento desse tipo de faquista, né, ou de pessoas que utilizam da persuasão e do pleno domínio da linguagem para ludibriar o outro, está em extinção, e uma prova disso é que hoje nós vivemos num mundo de golpes, né? Porque a todo momento a gente recebe pelo WhatsApp pessoas tentando enganar, tentando fazer você depositar dinheiro, Pix, etc. Só que nenhum desses golpes, o golpista domina de fato a linguagem, entende? Você recebe golpes que você já sabe que é golpe pela forma como o sujeito escreve, né? Então, assim, eles se passam por advogados, etc., mas pela linguagem que ele utiliza, você lê e você fala, não é possível que
que essa pessoa estudou, não é possível que essa pessoa seja de fato, tenha de fato essa profissão, né? Então, essa parte do domínio da linguagem, ela realmente está extinta na sociedade. Acho que hoje, né, com a presença lá da inteligência artificial, pode ser que eles comecem a utilizar, né? E aí mandarem golpes mais sofisticados assim, mas que não existe mais esse domínio da linguagem. Eu já recebi vários golpes de pessoas que mal sabiam escrever, né? E aí você fala, as pessoas que caem nesses golpes, elas também dominam muito pouco, porque para acreditar que isso de fato seja real, né? Inclusive, a minha mãe esses dias caiu num golpe que inacreditável, assim. Eu falei, meu Deus, como que pôde acreditar nisso? Mas passa por essa questão da falta de instrução mesmo, né? Tanto da população quanto da pessoa que está ali tentando se passar por alguém que ela não é, né? E ela não domina de fato nada. Inclusive, eu acho que essa preguiça de estudar e de ler é que faz a pessoa ir por esse caminho, né? Tipo, eu quero que é mais fácil. E aí, aproveitando o gancho disso, né? Tem um texto que o Gilvan me apresentou e que inclusive eu utilizo bastante com os alunos, que é de um autor, acho que ele é não sei o que ele é de verdade, é o Paulo Brabo, ele é um ensaísta, Gilvan, e ele tem um texto que eu queria até deixar como sugestão aqui, é um texto curtinho, né, de um livro que ele escreveu chamado Bacia das Almas. Ele explica, né, por que nós brasileiros temos essa personalidade, né, de tentar conseguir as coisas por aquilo que é mais fácil, né? E ele vai explicar que tudo tem a ver com a colonização, com a questão de sermos um país de base católica, né, e do catolicismo lidar com o trabalho como de forma comparada ao castigo e etc. É muito, muito legal. Inclusive, quando... Ele é um teólogo. Quando eu leio com os alunos, eles compreendem bem essa base, né? De tipo, caramba, por isso que nós temos essa personalidade de fato. É um texto deste livro, né? A Bacia das Almas, Paulo Brabo, não sei se vocês já leram alguma coisa dele. Deixa eu ver. Eu mando no grupo o arquivo do PDF. Como que é o nome do texto, Gilvan? Você lembra? É alguma coisa, mas faz tempo que eu não leio. Oi? É alguma coisa relacionada ao ócio, mas faz tempo. Isso, o culto do ócio. Acho que é o culto do ócio. Por que nós brasileiros cultuamos o ócio o tempo todo? É muito, muito interessante, muito esclarecedor, assim, como isso tudo tem a ver com a nossa base católica, nossa colonização, enfim. E a última coisa que eu queria pontuar, que o Gilvan disse sobre o Indalício ser mais preciso, e ele até compara o ser humano a uma equação matemática, né? Tipo, é o cara que você tem que estudar, que você precisa chegar naquele resultado, enfim. Enquanto que o Castelo, ele acredita muito em sorte, destino, né? Acho que o conto é essa direção mesmo, porque tem uma parte do diálogo com o Castro, ele fala, mas o destino está me jogando para esse caminho. O que você queria que eu fizesse? Me chicoteasse? Não, então se o destino está me proporcionando isso, eu preciso aproveitar, entende? Porque na concepção dele, a sua vida, ela é como se fosse a roda da fortuna, né? Tipo, uns têm azar, outros têm sorte. E se ele tem sorte, o que ele vai fazer? Entende? Ele só segue aquilo que o destino está escrevendo para ele, como se ele não tivesse arquitetando nada, né? Diferente do Indalício. Acho que é isso. Carla e amigos, tem um texto que eu não consegui revisitar porque o tempo estava escasso, do professor José Murilo de Carvalho. Eu acho que vocês sabem quem é, o historiador que morreu recentemente. É muito importante, assim, um pensador muito importante, e ele tem um texto chamado A Retórica como Chave de Leitura, né, a História Intelectual do Brasil, em que ele vai fazer uma análise muito interessante. Eu lembro de ter lido na faculdade esse texto, no período da faculdade, né, não foi a leitura obrigatória,
mas em que ele fala como que houve na língua portuguesa e no Brasil essa supervalorização do discurso, né? E aí ele vai retomar a própria história da Igreja Católica no Brasil, né? Padre Vieira e por aí vai, e de como o falar bem e o se expressar bem na história do Brasil, ele está atrelado a uma certa classe social e a uma certa elite intelectual, né? E aí, por causa da nossa classe política e da nossa classe eclesiástica, por causa dos padres, toda a relação dos padres com o latim, com a boa língua, né, no sentido erudito aqui, digamos, construiu na cabeça da classe média uma ideia de que o falar bem está atrelado a uma certa inteligência, né? Então, todos aqueles que dominam essa retórica, né, muitas vezes utilitária, acabam por serem colocados em cargos de confiança, né? Isso é bastante interessante porque isso se expressa muito no Castelo, né? Como o Castelo tinha ali um conhecimento excêntrico, ele foi logo alçado a cargos muito importantes dentro da hierarquia do próprio país, né? Ele se tornou um linguista que não era linguista de verdade, né? Acabou se tornando cônsul, deu palestra, escreveu artigo, sem sequer dominar o javanês. Então, esse texto do José Murilo de Carvalho, para mim, assim, ele foi muito esclarecedor, né, do quão se faz importante o discurso e de como existe uma história atrelada a isso, sobretudo ligada à erudição dos padres e ao domínio dessa língua, que não é a mesma língua do povo, essa língua hermética, essa língua fechada, essa língua erudita, né? Muitos gramáticos antigos, né, ao fazer aquela distinção da língua coloquial e da norma padrão, da norma coloquial e da norma padrão, a chamavam de norma culta, né? Inclusive demonstrando que o José Murilo de Carvalho estava correto, né? Existe uma certa relação muito íntima e promíscua no frigir dos ovos entre o falar bem e uma certa elite brasileira. E aí não estou falando da elite intelectual pura e simplesmente, eu estou falando de uma elite que é letrada, mas que também é econômica, né? Então a gente tem um pouco dessa ironia, nas duas obras a gente tem um pouco dessa ironia, né, dos personagens ironizando esse apego que o brasileiro médio tem por quem fala bonito, né? Porque falar bem e falar bonito são coisas diferentes, né? Você pode falar bem dentro de um certo espectro da língua portuguesa, mesmo com regionalismos, com gírias e tudo mais. Mas o falar bonito é esse canto da sereia que encanta, que persuade, né? Então eu acho que esse é um artigo que eu vou compartilhar com os amigos também, não é um artigo dos mais palatáveis, porque ele começa muito gostoso, mas depois ele entra em certos tecnicismos históricos ali, e eu não tenho formação histórica suficiente para entendê-lo. Li-o, é um texto que vale bastante a pena para a gente compreender o porquê da língua portuguesa ter esse abismo entre a língua escrita e a língua falada, né, e como é que a língua escrita, dentro de uma perspectiva mais erudita, ela acabou se tornando sinal de poder, né? Então, muitos linguistas dizem que esse abismo entre a língua escrita e a língua falada é muito menor no inglês, é muito menor no francês, mas na língua portuguesa, o modo como escrevemos e o modo como falamos, muitas vezes, sobretudo porque o Brasil é um país gigante, ele está recortado etnicamente, digamos assim. Então eu vou compartilhar com os amigos e acabei me lembrando disso agora e perdoe-me por atrapalhá-los aí. Eu não estou ouvindo. Tá com o microfone ligado? Eu tinha desligado o microfone, então deixa eu vou fazer algumas considerações, começando aí pela fala do Gilvan no final, né? Só lembrando, eu por acaso estou com esse livro aqui em cima aqui da minha mesa, né? Que é um livro do José Murilo de Carvalho, né? Ele é um historiador muito importante, né? E esse texto que você citou, né? Ele me fez lembrar um outro ensaio
também muito bom de um teórico da literatura e crítico literário chamado Luiz Costa Lima. Não sei se ouviram falar desse cara, Luiz Costa Lima, que caracteriza a cultura brasileira como sendo uma cultura marcada pela oralidade, né? A oralidade se sobrepõe à escrita. E eu acho importante falar sobre isso, né? E nós lermos e pensarmos a respeito desse assunto, porque isso está vinculado a um dado objetivo, né? Histórico objetivo, que é o seguinte: em primeiro lugar, até a chegada do Dom João VI, em 1808, era absolutamente proibido, né, ler livros aqui no país, com exceção, evidentemente, dos padres da Companhia de Jesus, né, que, durante todo o período colonial, né, tiveram um embate com a administração portuguesa, né, porque os jesuítas estavam muito vinculados à educação, né, e a administração portuguesa proibia a circulação de livros e a expansão da educação. Então, esse é um primeiro dado, né? Isso significa 300 anos de história, né? 1808, 1500 para 1808, 300 anos de história. Bom, a partir daí, né, passou a existir uma imprensa escrita, né? Uma imprensa, que já está pressuposto que é escrita, né? E que teve muita importância no século XIX, mas não houve nenhuma ação do sistema de poder para criar um sistema de educação. Não houve. O sistema de educação no Brasil, ele chegou àquilo que é considerado como o mínimo necessário, que é ter escolas vagas para todas as crianças e adolescentes até os 14 anos, no ensino fundamental. Só em 1998 nós chegamos lá. E isso por causa de um esforço intenso que foi feito logo depois da ditadura. Até o começo, até o fim da ditadura, nem metade da população e idade escolar tinha acesso à educação, porque não havia escola. Não havia um processo de formação de professores, como continua não existindo, né? E, então, esse é um dado objetivo para lembrar que a parte da população brasileira que era analfabeta era muito alta, né? E apesar de já estarmos com 3 gerações que passaram pela escola, estamos na 3ª geração que passou pela escola. Então, aqui deixa eu fazer um parênteses, né? A gente ouve pessoas, especialmente de classe média, mais velhas, dizerem assim: o sistema educacional antigo é que era bom. Sim, era bom porque tinha meia dúzia de escolas, professores muito bem remunerados e destinados exclusivamente à classe média. Não mais que isso, né? E aí, isso aí faz parte da minha experiência de vida, né? Quer dizer, passei por esse período histórico. Mas, voltando, né, para a observação que o Juvan fez, né, a respeito da oralidade, então, esse contraste entre a cultura oral e a cultura escrita, né, é uma marca da história brasileira. Então, o falar bonito, que não significa falar bem, né, esse discurso, né, vazio, sobretudo o discurso político, né, o discurso da administração pública, né, e também o discurso da elite rica, né, esse é um discurso enganador, né, retórico, puramente retórico. Então, eu quero agora fazer uma observação sobre os 2 contos, né? Comparações que vocês fizeram aí, e sempre lembrando,
é preciso fazer a separação clara, quando a gente fizer análise, entre autor e narrador, né? Então, não é o Monteiro Lobato quem está presente lá no bar bebendo cerveja com o Indalício. É um narrador, né? É um narrador que não se identifica. Mas a Thalita colocou uma frase aqui, eu não me lembro mais agora qual era a frase, mas eu lembro da ideia, que eu acho que está relacionado com a insegurança do Castelo, né? Ela diz: Castelo tinha medo, mas foi com medo mesmo. Isso. Essa insegurança do Castelo. Olha, então, uma primeira comparação que eu vou fazer entre os dois é a seguinte. O conto do Monteiro Lobato, ele contextualiza as relações num plano social muito reduzido, né? São relações interindividuais, né? Quem é o Indalício? O Indalício é um personagem que, ao agir, ele procura agir de maneira quase científica, porque inclusive, ele cita, né? A primeira comparação com o Philidor, que é o enxadrista, né? Já é uma comparação que o situa num plano de comportamento que é de observador, uso da inteligência, uso de valores morais, né, de critérios morais, e o golpe ele é aplicado com base em alguns critérios, como o primeiro deles, né, observar atentamente a futura vítima do golpe para conhecê-lo psicologicamente, saber qual é o máximo que eu posso tirar dele e tentar aplicar um golpe máximo. A frustração dele é quando ele aplica um golpe abaixo do máximo, né? Que é a equação do máximo. Então, é um golpe que é dado por um indivíduo no outro indivíduo, e toda essa situação se caracteriza no plano das relações pessoais e individuais. No caso do conto do Lima Barreto, é diferente, é muito diferente. A insegurança que a Thalita observou no Castelo, né, é a insegurança de um indivíduo que faz parte de uma classe social diferente da classe social da vítima do golpe. Ele é pobre, né? Ele não tem dinheiro nenhum, né? Ele tem que pular de pensão em pensão porque ele não tem como pagar o aluguel da pensão, né? E a vítima é um membro da elite econômica, política, ele é um nobre, inclusive, né? O título dele é o Barão de Jacuecanga, né? Doutor Manuel Feliciano Albernaz, Barão de Jacuecanga, né? É um nobre. Ele mora numa casa muito grande, né? Maltratada, decadente, né? Mas ele faz parte da elite. Todo o relacionamento que ele passa a ter, no momento em que ele é admitido pelo barão, o relacionamento social é com a elite, né? Porque o barão, depois de ser seduzido pelo Castelo, ele vai ser indicado pelo genro do conde, né? Ele vai ser indicado para ser membro do corpo diplomático, né? Então, o ministro coloca o Ju no gabinete dele, posteriormente manda para um congresso de linguística. Quer dizer, ele está sempre correndo riscos, né? Porque ele pode ser desmascarado a qualquer momento. Carla, você falou do destino, né? Existe uma passagem em que ele é salvo pelo destino, né? Isto é, pelo acaso, né? Que é o momento em que prendem um marujo indonésio, né? Que, quer dizer, ele não fala indonésio, ele
Agora não me lembro agora qual é a palavra que ele usa para Acho que é qualificar. holandês, malaio, não sei. Malaio, qualquer coisa assim. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Acho que ele é holandês. Ele usa malaio, né, no conto todo, Malaio. mas era preso num navio holandês, Não. né? Mas isso. Ele era de fato javanês, mas aí os holandeses conseguiram intermediar a linguagem ali, né? Aí quando ele chega, a questão já foi resolvida lá. Já foi resolvida porque o cônsul, ele falava algumas palavras de holandês, né? A Holanda, vamos lembrar, foi o país que colonizou a Indonésia, né? Onde fica Java, né? Sim. Que é a ilha mais povoada do mundo, né? É uma ilha que tem mais de 100 milhões de habitantes. Então, ele é salvo pelo acaso, né? Então, lembrando, né, sempre da observação da Thalita, né? A insegurança do Castelo está muito vinculado ao fato de que ele está dando um golpe em pessoas que têm poder e que têm saber e conhecimento talvez igual ao dele, né? Ele se mostra um indivíduo muito objetivo também, né? Ele vai à Biblioteca Nacional, é interessante isso, né? Essa referência à Biblioteca Nacional, né? Como local de estudo, né? Ele vai lá, através da enciclopédia, ele faz um levantamento da gramática do javanês, aprende algumas regras, lê o vocabulário, né? Eu fui atrás de um livrinho que eu tenho aqui, que é a História dos Alfabetos, né? Para ver a cara desse alfabeto indiano, né? A língua é... Então, tem umas tabelinhas aqui, né? Para mostrar os sinais, não dá para ver direito, né? É um livrinho que eu tenho aqui, de uma autora portuguesa, que é a História dos Alfabetos. A quantidade de alfabetos que existe no mundo é impressionante, né? A gente está muito focado no nosso, né, alfabeto latino, mas ainda nas proximidades nossas, né, tem o grego, o ilírico, o árabe, o hebraico, né, e são, de vez em quando a gente vê inscrições nesses alfabetos, né? Mas existe uma quantidade muito grande de alfabetos no mundo, e o alfabeto do Hindi, a língua mais falada na Índia é o Hindi, depois é o Bengali, né? E tem alfabetos semelhantes. E o javanês, ele chama de javanês aí, mas eu não vi nenhuma língua que se chama javanês, né? O malaio, se vocês entrarem aí na Wikipédia na Indonésia, vocês vão ver que a língua que se fala lá é um malaio, um dialeto do malaio, né? É um país que fica logo acima da Indonésia. Bom, mas de qualquer maneira, né? O que interessa aqui é que o Castelo, ele foi lá aprender alguma coisa. Ele consegue enganar o conde porque ele mostra que ele conhece alguma coisa, e também porque o conde ele não tem disciplina e não tem, talvez, saúde mental, né? Porque ele é um idoso, né? Está na fase final da vida, né? E acaba morrendo, né? Na própria história, né? Ele não tem condições de se aplicar, né? Para aprender. Qual é a solução que o conde dá para o Castelo? Que ele traduz a história, porque qual é a base de tudo? O bisavô dele deu o livro de presente para ele e diz que a leitura vai trazer sorte, vai trazer benefícios, quer dizer, uma crença supersticiosa, né? E então, quando ele lê, o conde fica muito satisfeito, aquele benefício, né, que ele trouxe para o conde, né, que você caracterizou como um ato cristão, né, que é o da solidariedade, né, tem uma outra palavra aqui que eu não estou lembrando, mas ele realiza isso, né, na prática. Agora, veja só o paradoxo, né, ele realiza enganando. Ele faz o bem
enganando. Mas essa distinção social entre o castelo e as pessoas com quem ele se relaciona faz com que ele se sinta inseguro o tempo todo, porque o poder está do outro lado, está com ele. É muito diferente a relação do Indalício com as suas vítimas, né? O Indalício é um indivíduo absolutamente seguro do que está fazendo, né? Porque ele baseia toda a malandragem dele, né, em conhecimentos objetivos, racionalizados, né, precisos. Bom, ele cita também o Freud, né? Vocês lembram que ele é um indivíduo culto, né? Porque ele cita autores da ciência, né, para fundamentar o que ele faz, né? Agora, uma última observação que eu queria fazer é sobre o seguinte, ó, a malandragem não é exclusividade, primeiro, não é exclusividade do Brasil. A malandragem existe em todos os lugares, né? Todos os lugares, né? Eu diria assim, existe um malandro, mais malandro na atualidade do que o Trump. É o próprio malandro, né? O pilantra total, que engana todo mundo o tempo todo. Mas eu estou lembrando, né? Eu me lembrei aqui, né, quando vocês estavam falando isso, né, de um romance de um escritor chileno, Manuel Rojas, que eu li no tempo da faculdade. A gente tinha que estudar 2 línguas estrangeiras. Eu escolhi espanhol e francês, né? Então, eu tive cursos de língua espanhola e de literatura espanhola e latino-americana. Lemos alguns autores latino-americanos. Eu me lembro de um romance do Manuel Rojas, né? A história do romance era a história de um conluio de batedores de carteira brasileiros, argentinos e chilenos, que circulavam nos 3 países. Esse é o assunto do romance, né? E vocês certamente já leram ou ouviram falar, né, do lunfardo ou dos malandros argentinos, né? Quer dizer, o argentino tem outra imagem muito ligada à malandragem, né? E no Chile é a mesma coisa. E certamente no Uruguai não deve ser diferente, né? E a literatura reproduz muito isso. Então, eu estou lembrando disso para a gente não criar um estigma de que o brasileiro é o malandro. Não, existe uma literatura brasileira que relata histórias da malandragem, mas essa malandragem ela está localizada de maneira muito mais forte na elite do que nos pobres. E aí eu vou lembrar de 2 observações, eu acho que foi o Gilvan quem fez, mas vamos lembrar assim, que na minha visão, o maior malandro da história da literatura brasileira se chama Brás Cubas, relatado por ele mesmo, é um pilantra total, né? Que é um membro da elite, né? Outro exemplo está num romance, o personagem não é exatamente da elite, né? Mas está num romance naturalista, Gilvan fez uma observação, né, que é o Cortiço, que é um romance que mostra bem como é que se realiza o processo de acumulação do capital que se faz através da expropriação do trabalho dos mais pobres, né? No Cortiço está muito claro isso, né? E que é realizado, concentrado na figura do personagem português, né, que é o João Romão, né, e que explora todo mundo que está ali, né, através do restaurante, através dos aluguéis do Cortiço, né, mas que especialmente na figura da Bertoleza, né? E, bom, eu estou lembrando isso, né, para a gente não criar o estigma, né, de que o brasileiro é o malandro. A malandragem está identificada como uma característica da cultura brasileira, mas ela está vinculada à sociedade como um todo, né? E eu faria a seguinte pergunta para vocês: que malandros mais malandros a gente observa
na sociedade brasileira atual do que os deputados do Centrão. São os caras que estão ali roubando o tempo todo e lesando todo mundo com a maior cara de pau, né? Para finalizar, um comentário sobre os golpes, né, que são feitos nas redes sociais, né? Quer dizer, esses golpes que são feitos nas redes sociais, né, são feitos pelos malandros de sempre, só que esses aqui não têm princípio ético nenhum, né? Eles estão atuando aí para tirar dinheiro, geralmente de pessoas inocentes, né? Trouxas, idiotas como eu, que já caí em 2 golpes, minha mulher, já perdemos muito dinheiro. Aquela história da floricultura, não sei o quê, né? Minha mulher recebeu, no dia do aniversário, uma mensagem no WhatsApp dizendo que uma pessoa que gosta muito de você mandou entregar flores. E aí veio o sujeito entregar as flores aqui e o entregador disse assim, só que é preciso pagar o frete. Ela tentou passar o cartão, não passava, tentou, não passava. O sujeito falou, então eu tenho que levar as flores de volta. E, na verdade, aquelas tentativas de passar era um golpe, né? Porque, logo em seguida, ela sacou imediatamente, ligou no ato para o banco. Já tinham tirado o dinheiro da conta dela. Isso é um golpe que é clássico, né? Típico. Um outro que uma sobrinha de um amigo sofreu agora, esses dias, faz uma semana, né? Ela estava num bloco lá na Consolação, morrendo de sede, foi comprar água de um vendedor, desses vendedores que vende água e cerveja na rua, passou, o cara disse, não tem o troco, passou o cartão, não passava, tentou outra vez, não passava, e aí o sujeito falou, fica por isso mesmo. Quando ela chegou em casa, não tinha um tostão na conta dela. Tinham levado tudo. Né? Isso não é malandragem, né? Isso é bandidagem mesmo, né? Porque a malandragem está muito vinculada àquilo que o Castelo e o Indalício fazem, que é usar a linguagem. Vocês comentaram muito, né? Vocês fizeram um destaque muito grande nos comentários sobre o plano da linguagem, né? Ela está muito ligada ao uso da linguagem, que é da sedução do interlocutor, né? E então, em síntese, né? Nós fizemos a leitura de 2 contos, né? Que são contos curtos, né? Simples, mas nós estamos aqui há quase mais de 1h30 falando desses contos, e com certeza a gente não está esgotando a compreensão dos contos, né? Mas que são textos, né, literários, textos escritos, né, que a gente pode ler e reler, e que foram escritos por 2 escritores importantes da história da nossa literatura, né, e que nos revelam muito a respeito da realidade em que nós vivemos, né? Não só a realidade especificamente brasileira, mas a realidade das relações humanas, né? Em que as relações não são pactuadas de maneira clara e evidente, né, por valores morais, né, que é um tema muito caro ao Gilvan, sobre o qual ele falou muito, né? Nas relações humanas, né, existe sempre uma ambiguidade em que a honestidade e a desonestidade estão sempre presentes, né? Quer dizer, existe sempre essa possibilidade, né, de uma ação de ludiprio, né, de enganação, né, que torna, né, as relações humanas complexas, né? Isso vale, olha, para as relações humanas em qualquer lugar, né? E a gente vê relatos desse tipo
nas literaturas de outros países também, né? Na americana, na francesa, na alemã, na inglesa, eu estou lembrando aqui na literatura russa, na japonesa. Eu passei aí um semestre lendo autores japoneses com os meus grupos, lemos 10 livros, e tem malandragem no Japão, sim, muita malandragem, né? Você sabe que existe uma máfia famosa no Japão, né? Que é a Yakuza, né? E das relações pessoais também. Mas eu lembrei de um conto muito famoso, O Capote do Gogol. Vocês talvez tenham lido O Capote do Gogol, é um conto importante na literatura russa, né? Que é uma história trágica, mas que está muito vinculada à malandragem, porque é um funcionário. Quem? Como? Quem é o autor? Nikolai Gogol. Gogol. Alguns falam Gogol, mas a pronúncia correta é Gogol, né? O Capote. Tem o Dostoiévski que diz assim: a literatura russa sai todinha do capote. É um conto bem no começo do século, 1820, por aí, mas a história, só para especificar o que eu estou querendo dizer, né? É um funcionário público que tem um capote já velho, encebado, já está descosturando, e ele faz um sacrifício imenso, economiza todo mês um determinado valor. Quando ele consegue acumular o dinheiro, ele manda fazer o capote, né? E no primeiro dia que ele usa o capote, ao voltar para a casa do serviço, ele é roubado, leva o capote dele, e ele fica sem nenhum capote. Numa cidade que faz temperaturas de menos 20 graus com frequência no inverno, né? Um capote, uma vestimenta fundamental para sobreviver num lugar como esse, né? Mas eu estou lembrando, né, disso para dar um exemplo assim de que esse caso aqui está mais no plano do banditismo do que da malandragem, né? Mas a história da malandragem não é uma característica específica brasileira, embora seja um componente importante para a gente entender a realidade brasileira. Como a gente está sempre vinculado ao mundo em que nós vivemos, ao mundo, quer dizer, o país, a língua, né, o contexto político, econômico, isso é muito importante para nós, né, entender isso. Mas, Carla, eu proponho que a gente volte aqui ao começo da conversa, que daqui a um mês, no dia 29, né, a gente pode marcar nesse horário mesmo, né, das 11 à 1, Sim. a gente ia o Contos ou Crônicas do João do Rio e do Alcântara Machado. Para pegar dois autores desse momento aí da história, né, a gente não só conhecer, como comparar, ver essas diferenças entre o Rio e São Paulo, né, e comparar, né, a obra do João do Rio e do Alcântara Machado, que são escritores do cânone brasileiro, né? São o João do Rio sendo recuperado e revalorizado, e o Alcântara Machado ainda muito esquecido, né? Mas um escritor muito bom. Então, até amanhã, eu vou sugerir a leitura de pelo menos 4 textos, né? São textos curtos, tá? Em princípio, Gaetaninho, esse conto que você citou, Carla, Bebê. Qual? O que você citou do João do Rio. O Homem da Cabeça de Papelão? O Homem da Cabeça de Papelão, eu vou ver se eu encontro alguma crônica que ele fala da vida da rua, né, no Rio, porque ele era famoso como cronista, né? E ele é famoso como João do Rio, mas ele se chamava Paulo Barreto. O senhor conhece esse Homem da Cabeça de Papelão?
Conheço, já li. Acho que por coincidência, ele segue a lógica da discussão de hoje, né? Porque ele tenta pintar a cara do Brasil com a questão da malandragem, só que especificamente dentro da política, né? Acho que o João do Rio tinha uma consciência política muito forte, né? Foi atacado por isso. Como o Lima Barreto também, né? Tanto que ele fala que é o país do sol, tenta criar uma metáfora, né? Mas no final das contas é o Brasil, né? O país que ele cria ali na narrativa, né? Que é do ganhar as coisas de jeito fácil, né? Porque são essas as dicas que esqueci o nome do personagem principal. Como é que é o nome dele? Não me lembro. Não me lembro dos detalhes, eu precisaria reler. Ele recebe essas dicas. Você vai estudar para quê? Você vai trabalhar de forma honesta para quê? Né? Então, segue esse mesmo ritmo dessa discussão de hoje. É interessante como essas ideias estão presentes, né? Na sociedade brasileira. Impressionante isso. O Wilson, você, eu acho que falou alguma coisa, mas o microfone está desligado. Não, pensei alto, só. Ah, bom. Tá. Thalita? Você está aí, Thalita? Eu tô. Tá bom. Eu tô ouvindo aqui. Uhum. O que vocês acham? A gente encerra por aqui ou alguém quer falar mais alguma coisa? Essa última coisa que eu queria comentar, esse conto, né? Geralmente, acho que esse ano eu não vou conseguir fazer isso, mas eu sempre coloco esse conto para ser debatido. Então, no fim das contas, os alunos, eles criam ali argumentos para defender ou acusar o castelo, né? Na verdade, a questão um grupo justifica as ações e o outro tenta condenar, né? A gente faz uma espécie de debate. É interessante que eles sempre trazem Maquiavel, né? O grupo que defende o castelo, para dizer que os fins não justificam os meios ou algo do tipo. Então, eles trazem vários elementos da filosofia para defender as atitudes do castelo, e o outro para condenar, né? E acho que até o fato do barão, né? O barão, ele é a vítima no conto, mas na sociedade ele não é vítima, coisa nenhuma, né? Enfim. Então, eu acho que, no fim das contas, dá para ser feita uma discussão bem legal, assim, até para ajudá-los a criar essa base de argumentação, refino da linguagem, etc. Ô, Carla, deixa eu pontuar também, aproveitando que você abriu aí o leque. Eu gosto muito de estudar a história dos sofistas, né? Então, por exemplo, eu estou aqui com Górgias, que é um dos diálogos do Platão, mas eu tenho um interesse bastante particular acerca da obra dos sofistas, Protágoras, Górgias, o sofista do Platão, e existe uma relação muito próxima, né, nessas duas obras que nós debatemos aqui, com essa retórica postulada pelos sofistas e tão criticada pelo Platão, pelo Aristóteles, né, pelo Sócrates, na figura do próprio Platão. E isso é bastante interessante, né, porque a persuasão, essa retórica, essa oratória, ela pode ser positiva ou negativa, né? Tudo vai depender do uso ético que se faz do discurso, né? Porque o próprio Górgias fala, né? Eu retomei hoje de manhã o Górgias no diálogo com Sócrates, dele dizendo da importância da retórica nessa obra aqui, que é o Górgias. E ele fala, poxa, quando vocês estão criticando a minha arte, mas quando recentemente fui eu e mais alguns médicos até um paciente doente que se negava a amputar um órgão, né? Estamos falando de uma Grécia de 2.400 anos atrás, né? Sem anestesia e tudo mais. E ele fala, os médicos não estavam conseguindo convencer o paciente de que aquilo era o melhor para ele. E eu, com a minha retórica que vocês tanto estão criticando, fui capaz.
né? E aí o Gorgias faz ali uma defesa da sua retórica e da sua oratória como algo benéfico. Tudo vai depender do uso que se faz, né? Eu acho que isso tem a ver também com o discurso professoral, né? Porque nós, como professores, nós também, muitas vezes, fazemos uso de uma certa retórica que tem como finalidade ilustrar o aluno, né? Muitas vezes a gente é obrigado a usar um discurso contrário ao, ao modo como o aluno vê a realidade, tentar convencê-lo com uma certa alteridade, claro, né, para que esse nosso aluno perceba com a maturidade, com o tempo, que muitas das crenças e muitas das opções que eles acabam por tomar são opções problemáticas e preconceituosas. Eu acho que a gente precisa pontuar isso também, né? Essa persuasão do discurso, ela vai depender do uso que se faz e de uma certa ética e de uma certa alteridade, né? Se você usar esse discurso persuasivo com fins puramente individuais e egoístas, que é o caso dos personagens aqui, aí a gente vai ter muitos problemas de fato, né? Porque se não houver ética no discurso, você está pura e simplesmente manipulando as pessoas. E eu acho que, sobretudo, o Indalício me ajudou bastante nas minhas próximas aulas sobre os sofistas, né? Provavelmente eu usarei para ilustrar a persona do Protágoras, a persona do Hípias e a persona do Gorgias, que são sofistas importantes e que, nas palavras de Platão, né, lembrando que o Platão não gostava muito deles, e o que nos chegou deles foi escrito pelo Platão, nos ajuda a perceber a importância da comunicação, né? A gente não pode descartar o quão fundamental é se comunicar bem, o quão fundamental é ser claro, objetivo, né, sem essa semântica exacerbada, porque senão a gente acaba caindo no lugar comum de ou critica pura e simplesmente a retórica ou elogia. Eu acho que há momentos em que essa retórica mais rebuscada ela cabe e há momentos em que ela não cabe. Eu acho que o uso que se faz dela hoje é muito danoso, né? As pessoas usam uma certa retórica, aquele PNL, né, programação neurolinguística, e todas essas coisas para vender produtos que as pessoas não precisam, né? E aí eu acho que isso é problemático. Bom, é isso, gente. Alguma coisa a falar aí, Carla, Wilson, professor? A gente pode continuar aqui falando durante mais tempo, mas eu acho que é melhor a gente encerrar, né? Porque já faz 2 horas que estamos aqui. Foi muito bom o encontro. Mas acho que foi. Eu fico sempre muito encantado com as coisas que vocês falam. Eu aprendo muito ouvindo vocês. Então é isso, galera. Então vou encerrar a gravação aqui. Obrigada. Bom carnaval, ou bom fim de carnaval para todo mundo.